Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou, para Sim. que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça para a vida eterna, através do Salvador, através de Yahushua, nosso Salvador. Sim, agora vamos em frente. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos que fomos batizados em Yahushua, é na sua morte que fomos batizados? Essa passagem aí que eu tento encontrar nas palestras e não acho. Né, amada? É verdade. Agora ele diz, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Amada, capítulo 6 de Romanos, separado do capítulo 5. Pergunta por que esses canalhas separaram. Para você não ver que o pecado é a lei de Moisés, amada. Mas para achar que pecado é você errar alguma coisa. Nossa, é verdade. Agora até eu achei que era uma outra coisa. Você tem que rir dos canalhas desse, amada. É uma inteligência muito maligna. Hã? É estranho. Isso é astúcia, amada, voltada para o mal, amada. Esses caras que fizeram a Bíblia são do capeta, É amada. verdade aqui, porque continua perguntando. O que diremos então? A mesma coisa que está falando em cima, Amada, né? Explicando. Você tem dúvida de que esses canalhas que escreveram a Bíblia e fizeram desse jeito com capítulo e versículo, foi por acaso que eles separaram, amada? Ai, não tem mais não. Esses camaradas, amada, são filhos do diabo, amada. São capeta, amada. São terríveis. Por isso que fizeram essa covardia. Vamos desfazer a safadeza que esses camaradas fizeram, amada. Tá, então vamos ler o 20 de novo, para ter um entendimento legal? Vamos ver aquele que ele fala do pecado como a lei de Moisés. Vamos lá. Aí lê direto esse aí que tu vai ver o que dá. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta. Mas onde avultou o pecado, a graça superabundou, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça para a vida eterna, através de Yahushua, nosso Salvador. Que diremos então? É sequência ou não é? É sequência. Que diremos então? De onde surgiu esse que diremos então? É verdade. Surgiu exatamente da retilínea, da retórica que Paulo está traçando. Sim. Esse que diremos, pois, separado no capítulo 6, amada. Qual o critério esses canalhas arrumaram para separar capítulo, amada? Se não de atrapalhar, de bagunçar o coreto e tirar o entendimento. E aqui também tem uma epígrafe. Eles querem dizer para nós, amada, que pecado, e não é mentira. Pecado é você fazer coisas erradas. Não é claro, mentira. Você vai fazer coisas erradas, por aí você está pecando. Sim. Mas o que Paulo está falando, em especial sobre pecado, é em referência a essa mesma lei de Moisés que eles ensinam para o povo. Isso aqui no contexto é isso mesmo. É a lei de Moisés, mas aí eles botam uma praga de um capítulo, amada, que nunca existiu na Escritura, nesse lixo que é a Bíblia. Aí o pessoal fala que eu não devo falar, amada, eu não tenho sangue de barata, meu amado. Eles fizeram isso, foi comigo. Tá certo, amada? Certo. Foi com a minha amada e com tantos quanto eu amo. Não vou ficar indignado, amada? É triste, né? Pô, eles fizeram isso, foi com nós, amada. Isso é covardia que esses canalhas fizeram. Aí eu vou ter sangue de barata como? Se eu já tivesse lido isso 20 vezes, talvez o sangue tivesse esfriado, mas eu não li ainda, eu tô vendo agora. Entende? Entendo. Aí Aí você vê essas coisas, o sangue não entra, eu não sou sangue de barata. Os caras colocaram mais uma vez o capítulo para te tirar o entendimento. Para quando eles disserem, segundo o que eles aprenderam com Calvino, de que pecado, irmão, tem que ser crente para não ser pecado, senão você é ímpio. Senão você é pecador, você vai para o inferno, tem que ser crente. É para poder eles pegarem um capítulo desse separado e não ler nunca junto. Eu pergunto, amada, será que alguma sinagoga de Satanás dessa, algum dia, um cão guloso desse, já leu isso na íntegra? Não. Passando de um capítulo para outro? Não. Eu duvido, amada. Vai ler só esse pedacinho aqui separado que fala no pecado. E outro separado cá em Isso. cima, amada. Nunca esses caras vão pular de um capítulo para outro, numa narrativa deles. Certo. É para isso que foi separado em capítulo. Você vê um exemplo claro, Romanos 6. Chega por enquanto. Vou pegar o 20 de novo, tá? Tá. Pode. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou,
para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça, para a vida eterna, através de Yahushua, nosso Salvador. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado, a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Yahushua, é na sua morte que fomos batizados? Amada, chega por enquanto. Obrigado. Veja bem, amada, não se esqueça Certo. que Shaul está já nesta carta de Romanos, já há muito tempo na carta, desde lá de antes, e quem não assistiu os vídeos pode assistir. Para acompanhar. Ele está falando sobre circuncisão na carne, lei de Moisés, e a circuncisão espiritual, a dispensação atual. Tá certo? Certo. Então, nós não devemos esquecer que o assunto é esse. E agora, mesmo tendo separado o capítulo no lugar errado, não é que deveria haver um lugar certo para separar. Não deveria separar em lugar nenhum. Não deveria ter separação. Porque não tinha separação. Certo. Mas separaram para interromper o sentido. Agora, Paulo está falando do pecado. E nós vimos, juntando um capítulo no outro, sem essa divisão, que esse pecado que ele fala é a lei de Moisés. Então, não mudou o assunto. Ele continua falando da questão de circuncisão na carne, pecado, lei de Moisés, com a questão de circuncisão espiritual no coração, no entendimento, período do favor imerecido, para não falar da graça. Sim. Tá certo? Certo. Agora você lê de novo esse trecho que você vai ver alguma coisa nele. Vai lá para tu ver. O 1:6:1. É. Que diremos então? Que devemos permanecer. Na lei de Moisés, como muitos permanecem até hoje, Que devemos permanecer no pecado, da lei de Moisés. a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, A lei de Moisés. como haveríamos ainda de viver nele? Servindo a lei de Moisés. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Yahushua, é na sua morte que fomos E batizados? não na circuncisão de Moisés. Aham. Tá certo? Certo, tá certo. Você vê que tudo que ele está falando se fecha. E você percebe que o entendimento é esse. Quando ele diz assim, olha fulano, você não sabe que o que te batizou foi a morte do Salvador? O que te batizou não foi a circuncisão no pinto de lá do Moisés. Tá certo? Certo. E nem do Abraão. Certo. O que te salvou não foi a lei do pecado, mas foi a benevolência do Salvador, vamos dizer no termo popular, da Da graça graça. atual. Verdade. Tá certo, amada? Certo. Mais uma vez esse último verso que você vai ver que ele vai fechar esse assunto assim, ó. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Yahushua, é na sua morte que fomos batizados? Exatamente. Ele fala assim, ó. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Entenda, pecado da lei de Moisés. Permaneceremos ligados à lei de Moisés? Para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para a lei de Moisés, que foi abolida, tá certo? Como viveremos ainda nela, na lei de Moisés? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados no Salvador, fomos batizados na sua morte? Verdade. Tá certo, amado? Certo, correto. Se não fosse da lei de Moisés que ele está falando, ele teria mudado o assunto. Sim. O assunto deveria ser outro. Mas você vê que o assunto não mudou desde lá de trás. Ele vai numa sequência. O que mudou foi o capítulo, para você achar que o assunto mudou. E prova disso foi que eu achei que tá falando de outra coisa mesmo. Você achou que estava falando outra coisa. Eu achei. Depois que você leu reto, sem parar no capítulo, você viu que era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então ele está falando o tempo todo lei de Moisés em função, Sim. tá certo? Da graça. Da graça. Vamos dizer a graça. É. Né? Aí quando ele fala, vocês não sabem que vocês foram mortos, batizados na morte do Salvador? Na morte do Salvador. Ou vocês acham que foram batizados na lei de Moisés? Na circuncisão da carne? É verdade. É isso que ele está falando ou não é? É isso aí. Se ele estivesse falando do pecado como o sistema religioso nos ensina, teria cabimento ele fechar daquela forma? Não. Não. É lógico, é não. verdade. Só vai ter cabimento fechar dessa forma falando de pecado se você cortar o capítulo.
Aí sim. Que aí é outro assunto. É. Olha, gente, aqui no capítulo 5 de Romanos, no último verso, morreu o assunto de lei de Moisés e graça do Salvador. Morreu o assunto de circuncisão espiritual, no entendimento, ou seja, no coração, e assunto de circuncisão na carne, cortar o pinto. Tá certo? Certo. Agora vamos começar um novo assunto, vamos falar do pecado. Pecado é isso que você anda fazendo, que você saiu dele para ser crente. É. Agora que você é crente, que saiu do pecado, você tem que saber que você foi batizado na morte do Salvador. Mas peraí, teve outro batismo sem ser... Tirou fora a lei de Moisés. Tirou fora o capítulo 5. Vamos iniciar o 6 como se fosse um novo. Como é que eu vou explicar isso lá no templo para os irmãos? Irmãos, você agora é crente, você morreu pro pecado. Agora você não sabe que você morreu no pecado na morte de Jesus? O que tem a ver? Entendeu? É verdade. Qual sentido tem isso? Por que Paulo diria assim, não sabeis vós? Quando fala não sabeis, é porque já deveria saber. É. Entende? Sim. E por que ele fala isso tão convicto de que a pessoa deveria saber? Porque ele está explicando o tempo todo, amada, desde lá de quando nós começamos até aqui, sobre a graça do Salvador, a função da morte do Salvador, em detrimento da circuncisão feita no Certo. pinto, no pênis, no órgão sexual. Tá certo, amada? Certo, correto. Agora, é incrível, porque nos templos religiosos, amadas, eu creio que jamais eles juntaram capítulo 5 com 6. Também acho que não. Para não dar o entendimento correto. Para poder dar o entendimento que eles quiserem falar. Ali agora o cara pode falar o que ele quiser do pecado. Olha, o pecado é qualquer coisa, o pecado é isso que você faz, aí o pecado é aquilo, o pecado é do outro. Agora você não está mais em pecado, porque agora você é crente. Não é porque o Salvador morreu lá atrás, não. E livrou do pecado que era antes dele, que era a lei de Moisés. A lei de Moisés, Tá certo? certo. Não. Agora é porque a pessoa deixou de... Agora é que a pessoa foi salva. Porque agora ela deixou de ser pecadora e agora ela é crente. É isso mesmo. Ela é assembleana, batista, presbiteriana, qualquer merda dessa. Perdoa, não vou falar. Não vou cortar. Não adianta nem me pedir. Senão eu não gravo, minha amada. Mas não é verdade? Isso é o quê? Isso é um lixo. Paulo chamou isso de esterco, amada. Sim. Mas eles vão dizer que esse esterco agora que é a salvação. Porque é isso que eles estão falando. Se você saiu do pecado e hoje levantou a mão, aceitou Jesus e passou a ser membro do protestantismo, agora saiu do pecado. É, isso é verdade. Não é verdade? É isso que eles Verdade. falam, amada. Verdade. Pô. Aí, mas por que eles conseguem falar isso? Só para não esquecer, porque cortaram a Bíblia. Botaram capítulo e versículo. Agora, o sentido para quem não está liberto do sistema religioso, coitado, tá ferrado. É, porque é maldade, porque eles que fizeram os tais cursos dele, né? Estudarem tudo, eles sabem do que eles estão falando. Mas as pessoas simples, eu falo Não assim, sabe, amada. não sabe, Rubens. Porque até eu mesmo que já estou assim, liberta disso, o meu entendimento mudou quando eu li essa parte, você entende? Entendi. Já pensou quem está lá dentro? As pessoas É, que estão lá confiando indo que o com o pastor é homem de coração Criador. limpo, né? Querendo realmente servir É. o nosso Pai. É. Então não tem como saber mesmo. Achando assim, tudo que o pastor tá aí, foi o Deus que botou esse pastor aí. Então tudo que ele fala tá certo. Exato. Aí confia muito Isso. nisso. Aí não vai questionar nunca. E Não muito menos vai. questionar a Bíblia. É. Porque eles acham que se questionar a Bíblia, estão questionando o Criador. É pecado. Foi colocado isso na cabeça dele. Sim. Só que a Bíblia está toda podre, amada. A Bíblia é um livro podre. Se fosse a Escritura Sagrada, essa jamais ousaria dar uma conotação negativa a ela. Jamais ousei, jamais ouso. Mas esse livro podre preparado, amada, Eu sei. dá agonia, minha rica. Não, mas dá para entender. Tá sim. certo? Porque ele foi preparado para isso aí, ó. É. Se você quer uma prova maior do que essa aí, eu creio que você não vai achar. Aí é uma delas, amada. É uma das delas. tantas que eles separam capítulo. Sim. Para poder tirar o sentido da coisa e nortear tudo errado para as pessoas. Por que não botou esse capítulo mais à frente? A regra não é deles? Não foram eles que criaram as regras? Por que não colocaram esse capítulo mais à frente? Porque colocaram o capítulo justamente para isso, para colocar no lugar errado. É. Não é que haveria um lugar certo, não deveria colocar em lugar nenhum. Não, deveria ter. Não né? tinha. É. Aquilo que eu falo, amada, está na Bíblia, é bíblica, as obras do Criador são perfeitas. Sim. Então não carecia do homem melhorar a Bíblia. Porque a Escritura estava pronta. Ela não tinha capítulo. Tá certo? Você vê que o sistema religioso tanto defende isso, ninguém pode acrescentar. Pô, já está acrescentado. Nossa, como? Pois são loucos, cara. Verdade. Vamos em frente, minha rica. Vamos. Vê se sai desse assunto aí, que eu já não quero mais nem falar desse assunto também. Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Sim. Porque se nos tornarmos uma coisa só com ele,
por morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com ele também por ressurreição semelhante à sua, sabendo que nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Sim. Mas, se morremos com o Messias, temos fé que também viveremos com ele, sabendo que o Salvador, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio